Ok. Então, nós temos que hoje vamos falar de cinemática vetorial e também iremos introduzir o lançamento oblíquo. A cinemática vetorial, como você já tem aí, ela, diferentemente do que nós, a cinemática escalar ela só se preocupa com simplesmente o movimento do corpo. Estamos a trabalhar com uma única dimensão. Velocidade, aceleração, deslocamento, numa única direção, num único plano. Então, quando nós vamos trabalhar com corpos que vão se movimentar num plano bidimensional ou tridimensional, nós já entramos na cinemática escalar. Na aula passada nós vimos sobre lançamento horizontal, não é? O lançamento horizontal é da cinemática vetorial. O corpo se move em duas dimensões, né? Ele se move pelo eixo do X e também pelo eixo dos Y. Então, a cinemática vetorial ela vem, nós vamos converter aquelas nossas grandezas, vamos trabalhar elas em formato de vetores. Não é? O que são vetores? Suponhamos que temos aqui um plano cartesiano, não é? Temos o eixo do X, aqui temos o eixo dos Y. Neste plano, nós utilizamos este plano aqui para representar, por exemplo, um determinado ponto, não é? Um ponto no espaço. Esse é um espaço bidimensional. Então, este ponto aqui, ele tem as suas coordenadas, não é? Tem uma coordenada relativa ao X, ou chamado X1, e tem uma coordenada relativa ao Y, Y1. Então, isso aqui nós podemos chamar de um vetor, ok? Se for uma grandeza física, por exemplo, a velocidade ou o espaço, nós vamos representar assim como a forma de um vetor, ok? Como se fosse uma seta, que indica a direção daquela grandeza. Se for a velocidade, essa grandeza já vai passar a ter, para além do seu módulo, digamos que o corpo se move a uma velocidade de 20 metros por segundo. Já vamos considerar também a sua direção e orientação, ok? Nesse caso, se este é o vetor da velocidade, não é? Neste caso aqui, vamos dizer que a velocidade possui um módulo de 20 metros por segundo, por exemplo. Mas aqui já conseguimos dizer qual é a sua direção, qual é o seu sentido, né? Ela vai para cima, né? A direção não é nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima e nem para baixo, não é? É o quê? É oblíquo. Ok? Então, para nós representarmos já a nossa velocidade, vamos usar o conceito de vetor. Vamos representar a velocidade como um vetor. Ok? Também vamos ter o vetor de deslocamento, que vai ser o vetor que representa o movimento do corpo. Okay? Temos o vetor aceleração. Essas são grandezas vetoriais, não é? Como já vimos ali no princípio. Agora, como é que nós vamos analisar este vetor aqui? Se nós formos observar aqui, existe um determinado ângulo, não é? De inclinação. Em relação ao eixo do X. Temos este ângulo, que posso chamar de ângulo, vou chamar de ângulo alfa. Okay? Observando isto, temos um triângulo, não é? É um triângulo. E nós sabemos como trabalhar com triângulos. A partir do nosso teorema de Pitágoras. Ou as leis trigonométricas, né? Como é que nós trabalhamos com isso? Este lado nós chamamos de cateto oposto e este lado chamamos de cateto adjacente, não é? Cateto adjacente. Como é que nós determinamos o seno deste ângulo? Nós dizemos que o seno do alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Hipotenusa nesse caso é velocidade. Este cateto oposto eu vou chamar de componentes dessa minha velocidade. A velocidade tem duas componentes, nesse caso, quando se trata de um vetor. Tem a componente horizontal, nesse caso, que é esta, e tem a componente vertical. É como se estivéssemos a projetar essa mesma velocidade em duas. Desmembramos. Esta aqui é o cateto oposto, é como se fosse a velocidade projetada em Y. Vou dizer velocidade em Y. E este, vou chamar de velocidade
em x. Essa mesma velocidade ela tem componentes. Ok? Temos a velocidade em y, que é esse lado, e temos a velocidade em x. Então, o seno do ângulo vai ser o quê? Cateto oposto, que é esta mesma velocidade em y, sobre a velocidade, que é esta hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa vai ser dado por cateto adjacente, que é a velocidade em x, sobre a hipotenusa, que é a velocidade. Com isso, nós vamos ter o quê? Que a velocidade em y vai ser a velocidade vezes seno do ângulo alfa. E a velocidade em x vai ser a velocidade vezes o cosseno do alfa. Ok? Então, aqui nós já temos as duas componentes deste vetor de velocidade. Isto é válido para todos os outros tipos de vetores. Se for o vetor de deslocamento, se for o vetor de aceleração, nós podemos utilizar este diagrama para extrair as suas componentes. Ok? Agora, a outra relação válida aqui também é o teorema de Pitágoras, não é? O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso quer dizer que a nossa hipotenusa é a velocidade, vou dizer que a velocidade ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é? Então, vou dizer que é cateto adjacente, velocidade x ao quadrado, mais velocidade em y também ao quadrado. Com isto, vamos ter que a velocidade vai ser igual a raiz de velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y também ao quadrado. Esta expressão também vai ser válida. Aqui estamos a tratar com o vetor velocidade, não é isso? Vetor velocidade. Representamos com esta seta para indicar que é uma grandeza vetorial. Então já temos isto aqui. Nós podemos fazer soma ou subtração de dois vetores diferentes, né? A outra forma de representar isto, suponhamos que este ponto xy, x1 e y1 são valores exatos. Vou dizer que, por exemplo, o meu vetor v, né, eu posso representar assim, vai ser, por exemplo, a velocidade em x vai ser 2 metros por segundo, a velocidade em y vai ser 3 metros por segundo. Representei este vetor desta forma. Quer dizer que a velocidade em x, se eu pegar a velocidade multiplicado pelo cosseno do ângulo, vai dar 2. Coloquei aqui, velocidade em x. Em y, que é esta velocidade em y, se eu peguei a velocidade, multipliquei pelo seno do ângulo, deu 3. Então, esse vetor ficou representado assim. Quer dizer que já tenho os resultados destas duas componentes. Então, estou a dizer que aqui, este ponto é o ponto 2, aqui é o ponto 3, por exemplo. Se eu tiver um outro vetor de velocidade, eu vou chamar esta de velocidade A, não é? Eu vou ter um outro vetor de velocidade, que é a velocidade B. Vou dizer que ele tem as suas coordenadas em 4 e pode ser menos 2. Ok? Este é o segundo vetor. Nós podemos somar esses vetores. Para fazer a soma desses vetores, nós vamos somar diretamente as suas componentes. Somamos as componentes em x e também somamos as componentes em y, em separado. Ou seja, o vetor resultante, vou chamar de vetor C, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser 2 mais 4 e a outra componente será 3 menos 2. Então, esse vetor C vai ser um vetor de 8, aliás, 6, desculpa. Aqui vai ser 1. Ok? Vai ser o vetor resultante. Esta é uma forma de somar os vetores. É assim, pegamos as componentes em x, pegamos as componentes em y e somamos. Estamos juntos? O outro elemento, para além de representar assim, eu posso representar, podemos representar como AI mais BJ. O mesmo cenário. O A vai representar este, velocidade vezes o cosseno. O I estamos a indicar a sua direção, o seu plano, a orientação. Aqui estamos a falar que está em X, não é?
Então aqui representamos x como se fosse i. O b estamos a falar da grandezas em y. A mesma coisa. Este vetor aqui também iremos representar da mesma forma. Então quando queremos fazer a soma, esse vai ser o vetor A, vou dizer que este aqui é vetor B, vai ser igual, por exemplo, vou dizer CI mais DJ. Essas letras I e J representam a sua orientação. Vou somar esses dois vetores. O que eu faço para somar esses dois vetores? Vou desenhar um paralelogramo, chama-se regra do paralelogramo. Okay? Vou tentar projetar este vetor neste lado, né? Como se fosse uma linha paralela. E este vetor aqui também vou representar aqui. Vou desenhar um paralelogramo. Okay? Este é o mesmo que este, que é o VB. Este aqui é o VA. Então, a soma desses vetores vai dar o vetor resultante, que é este aqui. Okay? Como se fosse a hipotenusa deste triângulo, ou deste. Vai criar um novo lado. Então, este aqui vai ser o vetor de AB, né? Que é o vetor resultante. Para calcular esse vetor aqui, utilizo aquilo que se chama a regra dos cossenos. A regra dos cossenos vai nos dizer que este vetor resultante, o vetor AB, vai ser igual à raiz do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais duas vezes vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do A. Basicamente isto aqui. Quando estamos a trabalhar com o vetor. Mas isso depois vamos ver mais em frente. Vamos utilizar quando estivermos a ver dinâmica. Soma de forças, etc. Por enquanto nós vamos trabalhar apenas com essas somas de algebra. Ok? Tá certo.